arrumei banquinho pra ela. Eu já vim de salto. Não, ó, não vou precisar do banquinho. Bom dia a todos e todas, nobres pares, mesa, a quem nos assiste de casa. Hoje eu vou falar sobre um assunto que a mim é muito importante, a questão da economia, mas principalmente o que está por trás desses números, que são as pessoas, que são as famílias. Vou trazer o assunto aqui da renda básica emergencial. Acho importante, para nós introduzirmos esse assunto, a gente fazer uma contextualização histórica de qual que é a cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado. Conta com mais de 500 mil habitantes e, principalmente, traz na sua marca e na sua história o povo trabalhador, o desenvolvimento através do trabalho. Nós, aqui na nossa cidade, de 2010 a 2013, alcançamos a marca de 180 mil postos de trabalho formal, alcançando em Caxias do Sul o pleno emprego. Infelizmente, esse número não se manteve e vem diminuindo ano após ano. Nos últimos 6 anos, nós temos saldo negativo no que diz respeito aos números do mercado formal de trabalho. E é claro, a gente não pode deixar de citar que houve um grave agravamento, né, por causa da situação da pandemia. Uma situação que já vinha difícil, nesses últimos 6 anos se torna ainda pior, tendo em vista essa grave crise sanitária que nós enfrentamos, não só em Caxias do Sul, mas no mundo inteiro. Nesses últimos 6 anos, nós perdemos 34 mil postos de trabalho formal. Em 2020, nós acabamos o ano com uma economia com saldo negativo, de menos 8,3%. E junto a isso, algo que me preocupa muito é que o custo de vida para viver aqui em Caxias do Sul vem cada vez aumentando ainda mais. Atualmente, todos vocês devem ter visto, no Pioneiro, a gente teve uma reportagem que fala que para uma família, com um pai, uma mãe e mais 2 filhos viverem de forma estável, de forma confortável em Caxias do Sul, precisam dispor de uma renda de R$ 5.500. E tudo isso tem um motivo. Esse custo de vida elevado vem de algum lugar. A gente vê que nos últimos 10 anos a renda básica aumentou 80,29%. E a gente vê também o aumento na conta de luz, o aumento na gasolina. E a gente coloca essas famílias numa condição de escolherem se elas vão se alimentar ou se elas vão pagar o aluguel. A gente tem a queda dos postos de trabalho, mas também tem uma questão que mesmo quem ainda hoje está empregado no mercado formal de trabalho sofre com o fato de que nesses últimos 10 anos a gente tem o índice de menor poder de compra baseado no salário mínimo. Então é uma situação muito difícil que, além de colocar em risco a situação das famílias, também coloca em risco a nossa economia, porque desigualdade social trava a economia de qualquer cidade, de qualquer estado e de qualquer país. A gente pode ver que a roda da economia não gira quando a gente tem um poder de compra tão baixo. Tanto que o acúmulo do comércio nos últimos 12 meses foi de menos 13,2%. Isso tem um motivo. As pessoas têm menos poder de compra, então elas compram menos no comércio. E, por consequência, o comércio vende menos e requer menos da indústria. Então, a roda da economia da nossa cidade, infelizmente, não gira da forma que deveria. Então, por trás desses números, é muito importante a gente entender que existem vidas que estão sendo violadas, pessoas, famílias, pais, mães e filhos que estão tendo a sua dignidade retirada. A gente vê um aumento gigantesco da vulnerabilidade social. Agora, nesse último período da pandemia, isso parece que se tornou escancarado, parece que é algo que todos nós conseguimos enxergar. Mas, infelizmente, isso não vem de agora. Eu quero convidar os nobres colegas a fazer uma reflexão. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? A gente vai e toma um café da manhã. A gente vai até a nossa geladeira e pega um pão, pega um iogurte, pega alguma coisa para tomar de café da manhã. E a gente está falando aqui de pessoas que não têm esse direito. Se elas quiserem, possivelmente não vai ter esse alimento na geladeira delas para que elas possam sair de casa,
tendo seu café da manhã tomado. Para que as crianças, quando voltarem às aulas, possam sair de casa tendo tomado café da manhã. Então, é uma situação que precisa da nossa sensibilidade, que precisa do nosso olhar atento. Porque a gente está falando de pessoas que estão sofrendo sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. A gente ouve, e acredito que não seja só nós, da Comissão de Direitos Humanos, todos vocês que estão aqui, pessoas implorando por um saco de arroz, porque elas não têm mais o que comer dentro de casa, ou porque elas não têm como comer e pagar o gás de cozinha, ou porque elas não têm como comer e pagar o aluguel. Então, essa situação é inadmissível. E eu sei que muitos aqui acreditam que a gente não deva dar o peixe, né? Que a gente deve ensinar a pescar. Mas eu peço aqui a sensibilidade desta casa para este assunto. No período em que nós estamos enfrentando, com pessoas que não estão conseguindo se alimentar antes de sair das suas casas, não nos custa dar o peixe desta vez e ensiná-la a pescar também. É muito importante nós termos essa compreensão. Tudo isso também se reflete nos números do aumento da procura do cadastro único. Agora, durante o período da pandemia, o aumento foi de 37,1%. Nós temos atualmente em Caxias do Sul 60 mil famílias que estão cadastradas no cadastro único. E essas famílias, com toda certeza, gente, prefeririam estar no mercado formal de trabalho. Elas prefeririam estar trabalhando. É muito melhor e a gente se sente muito mais digno, né? O trabalho dignifica o homem. A gente se sente muito mais merecedor se estamos dentro do mercado formal de trabalho. Mas a situação é tão grave que elas precisaram procurar o cadastro único. Mas então, tendo em vista todo esse problema, tanto econômico para o desenvolvimento de Caxias do Sul e tanto social para o desenvolvimento digno destas famílias, destas pessoas, eu venho aqui trazer uma forma de atenuar essa grave situação. A gente pode perceber que os números do impacto do auxílio emergencial foram positivos. O PIB aumentou 7,7% durante o período que estava sendo disponibilizado o auxílio emergencial e o PIB dos serviços aumentou 6,8%. A gente teve muitas quedas que não vêm só agora da pandemia, são agravadas por ela, mas já vêm de muito tempo. Mas é importante a gente ver que as pessoas com poder de compra foram lá e injetaram dinheiro na nossa economia. Porque é exatamente isso que uma família que não tem nada vai fazer. Vai pegar o dinheirinho e não vai guardar embaixo do colchão. Vai pegar o dinheirinho dele e não vai gastar em qualquer outra coisa. Vai gastar em comida, vai gastar para comprar um tênis para o filho que está com o tênis furado em casa. Então, a gente sabe que esse dinheiro vai ser retornado para a economia de Caxias do Sul, fazendo com que a roda do comércio, com que a roda da economia volte a girar da forma correta. Então, para além disso, para além de nós pensarmos aqui enquanto casa, apresentarmos isso ao Poder Executivo, a ideia de uma renda básica emergencial, é importante a gente entender por que ela leva esse nome, né? Por que é uma renda básica emergencial? Porque é num período de emergência. É num período onde a gente começa do zero. Então, é muito importante entender que ela não anda sozinha. Essa política pública ela deve ser transversal. Está ligada a várias outras medidas que nós, enquanto casa, que o Poder Executivo tem que pensar de forma conjunta para a geração de emprego e renda, para a geração de cursos profissionalizantes, para que a gente possa garantir a autonomia dessas pessoas que precisam dessa medida agora. Quero ressaltar, eu acredito que o ideal seria vir de cima. A gente precisaria que isso viesse do governo federal, do governo estadual, mas tendo em vista a situação que nós vivemos, é importante nós também debatermos isso no nosso município. Não nos faltam dados para mostrar que a nossa economia está em colapso, e não é só por causa da pandemia. E quem que principalmente trava a economia é o fato das pessoas estarem em situação de vulnerabilidade social escancarada e cada vez pior. É isso, para além dos números, é muito, muito importante essa casa olhar o que está por trás deles. Então, eu reforço aqui que a renda básica emergencial é algo que precisa ser implementado no nosso município. E junto a isso, nós termos um conjunto de políticas públicas sociais
Porque com toda certeza e sem sombra de dúvidas, o que uma família quer, o que um pai de família quer, é principalmente estar no mercado formal de trabalho. Todos nós sabemos o orgulho que nos dá trabalhar de sol a sol. Para concluir, presidente. Vereadora, só por forma remota, a líder do PT disse que, se houver a necessidade, ela pede uma declaração de líder. Como a senhora não está em contato com ela, a senhora que toma essa decisão. Gostaria de pedir a declaração. Declaração de líder da bancada do PT. Permanece na palavra a vereadora Estela Balardim. Então, é muito importante nós entendermos... Agora eu perdi um pouco aqui a linha de raciocínio, né, gente? Então, é muito importante nós entendermos a transversalidade dessa política pública social. Quero aqui, inclusive, ressaltar o importante trabalho que é feito pela FAS aqui na nossa cidade, mas, infelizmente, a gente percebe que ele não está sendo suficiente, tendo em vista que os números da desigualdade cada vez aumentam mais. É claro que eu reforço que todo mundo quer trabalhar. Não é algo para dar para as pessoas ficarem em casa. Ao contrário disso. É só conseguir dar a elas a condição de ir atrás de um emprego. Junto a isso, eu quero terminar a minha explanação aqui hoje falando uma frase de Coríntios. O que colheu muito, não tenha de mais. O que colheu pouco, não tenha de menos. A questão da renda básica emergencial é uma questão de diminuição de desigualdade. É o nosso dever humano. Mesmo que nós não fôssemos vereadores e vereadoras desta cidade, a gente deveria olhar para essa situação. Vereador Fantinel? Quero parabenizá-la, vereadora. Gostei muito da sua fala. Realmente um comentário preocupado com a sociedade. Isso eu acho que todos nós aqui abraçamos e como quando a gente assumiu, a gente disse que estávamos aqui pelo povo e por nada mais, né? Então, quando se trata do bem para o povo, a gente tem que valorizar. Eu só queria também passar a informação, que as informações que vieram de Brasília para mim é que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo tudo o possível, junto com o Paulo Guedes, para que dentro do próximo mês que entra agora, retorne o auxílio emergencial. Não sei como vai ser a distribuição, uma parte, o valor, vereador, mas tudo indica que vai retornar o auxílio, né? Então, vindo de cima, estará já feita a sua parte. Agora vamos ver o que é possível fazer da nossa parte aqui. Mas, parabéns. Muito obrigado, vereador. Vereador Marcon. Vereadora Estela, obrigado pela parte. Primeiro, eu queria parabenizar a senhorita pelo tema. Eu acho bastante relevante, também pela tua dedicação de ir atrás de dados, né? Isso engrandece o debate e mostra que a gente pode, sim, às vezes, deixar de lado somente as nossas crenças e ir atrás de dados. Concordo com a senhora em a questão da renda básica. Eu acho que foi uma medida importante que o país tomou. Inclusive, a ideia inicial do governo era cerca de R$200, R$300, e aí teve uma discussão, inclusive, que o PT, teu partido, participou para aumentar essa renda básica, né? A gente sabe que eu, como economista, posso afirmar, né, que o dinheiro, infelizmente, não dá em árvore, né? Então, essa renda que está sendo antecipada agora, quem vai pagar essa dívida um dia vão ser nossos filhos e netos, que esse dinheiro um dia vai ter que ser pago, essa antecipação que a gente fez. Nada mais foi que uma antecipação. Eu gosto bastante, me deixa bastante feliz da tua ideia, assim, uma renda básica municipal, mas eu chamaria a atenção que a gente sabe que a prefeitura já encontra bastante dificuldades. O vereador Valim aí estava mostrando isso de um colégio caindo aos pedaços. Enfim, a gente tem muitas dificuldades aqui no nosso município, né? E quando o bolo não é grande, ele é um bolo pequeno, dividi-lo também se torna mais difícil. Então a gente tem que encontrar caminhos para aumentar esse bolo, fazer esse bolo crescer. Eu entendo a sua preocupação, mas a gente poderia daqui a pouco tentar olhar os números da prefeitura e ver de onde sairiam esse dinheiro, né? Porque a ideia é boa, mas a gente tem que ter a fonte, né? A gente não pode simplesmente... vamos começar a distribuir dinheiro, porque isso vai impactar num aumento de impostos, que lá no fim vai impactar em menos renda aqui no município. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas de qualquer forma eu lhe parabenizo de coração pela busca de dados e pelo seu esforço, sei que não é a sua área, em trazer esse tipo de conhecimento aqui para a gente. Muito obrigada, vereadora. Vereadora Denise, de forma remota, pede uma parte. De imediato. Posso? Tá. Posso? Sim, Denise. Pode.
Bom, então eu queria cumprimentar a vereadora Estela, né, nesse seu primeiro grande expediente, em que traz um tema tão importante, tão necessário, especialmente nesse momento que a gente vive. No ano passado também acompanhei muito a questão do acesso ao auxílio emergencial, e que, embora tenha se tornado lei e várias pessoas pudessem se inscrever e ter direito, muitas pessoas até hoje não receberam ainda o auxílio emergencial. Veja só, a gente já está quase fechando um ano de pandemia e, infelizmente, a gente tem pessoas que ainda não receberam o auxílio emergencial, que deveria ser emergente. Então, isso é algo bastante preocupante. Além disso, o debate da renda, dessa renda básica, ela precisa ser feita com bastante profundidade, né? E nós, né, na Comissão de Direitos Humanos, também proposto ontem na reunião, né, pela vereadora Estela, estaremos fazendo uma audiência pública para tratar e aprofundar o tema, que acho que é muito necessário. A gente precisa pensar essa questão da renda básica, porque a renda básica ela faz também movimentar dinheiro, né? Ele movimenta, ele faz fazer movimento também em negócios, né? E isso sempre faz bem. Então, tem vários lugares no mundo que apresentam já projetos de renda básica, né? Independente de pandemia. Então, acho que é algo que a gente precisa aprofundar hoje em função da pandemia, mas quem sabe seja uma política constante para a nossa cidade. Então, parabéns pelo grande expediente e conte conosco para pensar essa alternativa, né, possível na nossa cidade. Uma parte, obrigada. Vereadora. Muito obrigado. Já lhe concedo, vereador. Acho importante citar de onde foram tirados todos esses dados. São documentos abertos que todos nós podemos ter acesso. Eles são muito mais densos do que isso, né? Eles são dados sobre o Observatório de Trabalho da UX. Para além disso, eu gostaria de citar que uma parte do estacionamento azul, da cobrança do estacionamento azul, foi criada uma política para que uma parte desse valor fosse para o fundo da FAS, para que essas medidas de assistência pudessem ser disponibilizadas. Então, com certeza, a ideia de trazer este tema para esta casa é justamente esse. A gente conseguir pensar da mesma forma que foi pensado há um tempo atrás, uma forma da gente conseguir fazer uma arrecadação, porque com certeza, possivelmente, pagaremos mais para frente. Mas a gente não pode ignorar que agora quem está pagando é quem mais precisa, que agora quem está pagando com a fome, está pagando com a perca das suas moradias, né? Então, de fato, olhar com calma o orçamento da prefeitura, ver de onde nós podemos tirar é fundamental. Por isso que é importante ter a compreensão, o auxílio e o compromisso de todos os pares. Vereador Lucas. Bom, primeiro parabenizar a vereadora Estela. Tem uma pessoa participando da nossa sessão, mandar um abraço aí pro Dudu, filho da vereadora Denise, que de forma remota está nos acompanhando e nos prestigiando. Vereadora Estela, primeiro saudar, né? Acho que falar sobre renda básica, num momento tão complexo em que nós estamos vivendo, né, em que a pobreza se acentua na sociedade brasileira como há muitas décadas não se via. É só a gente perceber o número, né, de moradores em situação de rua, em pessoas que acessam as políticas de assistência social, e a senhora, que é da área da assistência social, né, tem propriedade para falar desse assunto, baseada na realidade da nossa sociedade, mas ao mesmo tempo nos dados que a senhora apresenta. Então, acho ótimo o município de Caxias do Sul se atentar, né, essa casa propor ao executivo esse tipo de política, e que certamente a senhora já conversou com as entidades, né, com o Conselho Municipal que trata desse assunto. Logo mais nós vamos ter que discutir a política de assistência social, rediscutir a política de assistência social no nosso município, e essa é uma pauta importante. Então, parabéns, saudar a senhora, e estamos juntos aí nessa luta, que é uma luta de todos, né? A nossa Constituição garante, tanto nos seus fundamentos como nos seus objetivos, a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, a garantia da renda. Então, parabéns e vamos juntos. Muito obrigado, vereador. Vereador Carvalho. Uma parte. Parabenizar a explanação, vereadora Estela. É oportuna a tua observação, o teu pleito. O emprego é uma das coisas mais dignificantes da vida. A gente acompanha no dia a dia aquelas pessoas que sempre tiveram emprego, sempre lutaram e venceram em cima disso.
procuraram, através do seu trabalho, fazer com muita dignidade. Então, esse é uma das coisas, sinceramente, que eu valorizo muito. E o que você explanou aí é muito importante, porque toca na vida das famílias, especialmente num momento difícil como estamos passando pela pandemia. O Executivo, com certeza, está sempre aberto, e o nosso prefeito Adiló, pelo perfil dele, é muito ligado a isso, muito preocupado com isso, e eu, como líder do governo, vou levar ele, junto com ele, buscarmos uma solução para que a tua explanação, esse teu pedido, enfim, seja realmente atendido. Parabéns pela explanação e obrigado pela parte. Muito obrigada. Só para concluir, então esse debate que se inicia aqui hoje, com certeza não vai acabar com a desigualdade da nossa cidade, mas vai trazer um impacto muito positivo para a vida e para a economia. Desigualdade social faz com que a economia não ande. Desigualdade social faz com que famílias, pessoas sofram com a falta de dignidade, com a falta de seus direitos básicos garantidos. Eu fico muito feliz com as colocações de todos os vereadores e tenho certeza que essa pauta vai andar para frente, junto com a nossa cidade. Muito obrigada.